Um campeão, na minha opinião, precisa de um certo fundo genético, e dependendo do esporte até mais, né? Talvez o bodybuilder seja um dos que mais precisa. Você tem que ter uma inserção do bíceps próximo ao cotovelo para conseguir ter um bíceps cheio. Se o bíceps genético, sua panturrilha lá em cima, não tem o que fazer, não nasce mais músculo ali, mesmo você sendo um cara disciplinado. Depende do ambiente que ela for criada. Então, respondendo a pergunta dele, você nasce com um aparato genético que faz como se fosse um chão comportamental, mas as árvores que vão florescer naquele chão comportamental depende do contexto que você vive. Na minha humilde opinião, como psicólogo e neurocientista, eu diria que um campeão se constrói e não nasce com uma mente campeã. Se constrói por meio das experiências, a forma com que essa criança se expôs a determinados contextos onde tinha uma competitividade, a forma que ela lidou com a derrota. Às vezes é uma criança muito frágil do ponto de vista de resiliência. Resiliência é um termo muito usado, mas pouca gente sabe o que é. Isso é verdade. Resiliência é um termo virou uma modinha, muito uma usado época, na resiliência. Resiliência é um termo muito usado na psicologia, mas ele é emprestado da física. Uma substância resiliente na física é uma substância que, ao sofrer um determinado grau de deformação, ela volta ao estado original o mais rápido possível. Então, você pega, por exemplo, uma régua daquelas de colégio, você dobra ela e solta, ela volta rápido. É uma substância resiliente. Na psicologia, a gente usa o termo resiliência para uma pessoa que sofreu uma pancada psicológica e logo melhora, logo volta ao estado basal. Se a criança não é tão resiliente, por exemplo, por ter tido uma gravidez de risco, uma gravidez estressante, muitas vezes ela pode não lidar bem com a competitividade. E na primeira vez que ela perde, ela já quebra e já não consegue mais se expor ali. Mas, ao mesmo tempo, essa criança pode ter tido também a mesma gravidez estressante, mas tem alguns amiguinhos ou alguns familiares que colocam outro contexto dentro da competitividade. Então cada pessoa é singular, cara. É muito difícil determinar alguma coisa. Depois você vai ver que existem alguns padrões, tanto é que a gente encaixa as pessoas em eutímicos e hipertímicos que eu falei, mas cada um vai ser um ser humano muito único de acordo com a história de vida que ele teve. Então, um campeão, na minha opinião, precisa de um certo fundo genético, e dependendo do esporte até mais, né? Talvez o bodybuilder seja um dos que mais precisa. Você tem que ter uma inserção do bíceps próximo ao cotovelo para conseguir ter um bíceps cheio. Se o bíceps genético, sua panturrilha lá em cima, não tem o que fazer, não nasce mais músculo ali, mesmo você sendo um cara disciplinado. E outros esportes, acho que talvez a genética seja menos importante, mas do ponto de vista comportamental, uma mente campeã, na minha análise, se constrói, cara. Se constrói com a forma que interage com os contextos, a forma que a criança lida, que vai virar na adolescência. Também, né? Principalmente, Verdun, talvez a principal coisa de todas. A função que a competição tem na vida daquela criança. Por quê? Todo comportamento que a gente realiza, ele tem função. Nunca mais esqueça disso. Todo comportamento tem uma função. Você se comporta por alguma função. Se você pede uma água para matar a sede, tá tendo uma função, a água tá ali perto de você. Se você chega em casa estressado e você... Alguma coisa teve, alguma coisa aconteceu. E outra, o que você vai fazer com aquilo? Se você, por exemplo, eu não sei por que eu tomo toda noite, eu tenho que tomar uma dose de uísque ou 2 latinhas de cerveja para relaxar. Porque o álcool tá tendo a função de fazer você relaxar. Às vezes você pode tentar ter outro comportamento tendo a mesma função. Dar uma corrida, meditar, ler um livro, não sei. O álcool é mais fácil porque tá ali sem esforço nenhum, né? Então todo comportamento tem uma função. Eu gostei dessa aí, essa é boa, hein? Muito legal. Essa é a máxima da psicologia comportamental. Inclusive, uma forma da gente tratar os pacientes nas psicologias comportamentais, nas abordagens, é usando uma ferramenta que a gente chama de análise funcional. Que é o quê? Você pega o problema do paciente, vê qual é o comportamento-alvo que a gente precisa mudar e vê qual que está sendo a função daquele comportamento e mexe, seja no ambiente que está emitindo aquele comportamento ou na resposta que aquele comportamento gera. E aí o mais louco, para complicar um pouco, o mesmo comportamento em diferentes lugares podem ter diferentes funções. Um exemplo, a pessoa fuma um cigarro quando acorda. E a pessoa fuma um cigarro depois do almoço, o comportamento é o mesmo. Que a gente chama de a topografia do comportamento é igual, fumar um cigarro. Mas a função nesses dois momentos pode ser diferente.
Ela fumar um cigarro quando acordou, pode ser porque ela tomou um cafezinho e tem que fumar um cigarro depois do café, porque é rotina. E o cigarro depois do almoço pode ser porque ele comeu e tem que fumar um café. Tem que tomar um café, tem que fumar um cigarro. Ou a pessoa pode se estressar e brigar com o chefe, com a namorada e fumar um cigarro depois porque está estressado. Então o mesmo comportamento pode ter várias funções. Que loucura. Mas qual que foi a função da competitividade na história desse indivíduo? Às vezes o cara pode ver na competitividade uma forma de ter relevância social. Às vezes o moleque sofre bullying na escola, mas quando ele é competitivo e ganha alguma coisa ou outra, as menininhas acham ele da hora. Ou os caras começam a respeitar mais ele. Então o comportamento começa a ter uma função e você começa a ficar motivado em correr atrás daquilo. Eventualmente aquilo te dá dinheiro, te dá fama, te dá não sei o quê. E cara, com o tempo você automatiza e começa a criar um hábito de gostar daquilo mesmo. Aí às vezes chega um momento que, por exemplo, talvez seja o seu. Você tem vida resolvida, já tem o seu nome feito, mas ainda gosta de praticar, ainda gosta de treinar, de manter o seu físico ativo, porque aquilo ali criou uma função na sua vida. Sim, então, sim. Na minha análise, cara, um campeão se constrói. Que legal. Se constrói. O Mário vai adorar a tua resposta, com certeza, porque é verdade. Eu também acredito nisso, porque, como tu falou, eu concordo contigo, né? Tem que ter alguma coisinha ali, como tu falou, na base, alguma coisa ali para poder... E a função, cara, tem que ter uma função. Tem que ter uma função, né? Se você, por exemplo, alguma coisa me motivou a ser competidor. Não teve assim, por nada, eu vou competir. Não. Alguma coisa me motivou. E assim, se você tiver um contexto social onde as pessoas punem você ser competidor, talvez você deixe de gostar com o tempo também, né? Sim. Se é ruim ser competidor. Ah, não é. Mas no meu caso, eu sou muito da casa do desafio, assim, quando alguém não acredita, velho. Quando alguém não acredita, que tu não pode fazer isso, tu não sei. Daí eu fico louco. Quando eu vou pra um lugar que quando a torcida tá contra, aí Deus o livre, aí eu fico louco. Aí que eu quero mostrar realmente que não é bem assim, entendeu? Aquela coisa do... Vamos ver se é isso aí mesmo. E olha só que louco, cara. Um dos moduladores ambientais, ou seja, uma das situações que mais gera alteração no perfil comportamental de uma pessoa, no atleta no caso, é o treinador, cara. Quando eu falo que o ambiente influencia muito a forma com que a gente se comporta, o ambiente também e principalmente são pessoas. Então, se você tem como no seu repertório comportamental a competição, o seu treinador, teoricamente falando, vai ser o sujeito que tem que trabalhar isso, tá ligado? É por isso que um treinador, ele não é um cara que só te ensina a parte de técnica. Um treinador também é um cara que te ajuda a cabeça, né, cara? Ele te ajuda a ver o negócio de um outro jeito. É uma coisa mais completa do que só um cara que te ensina a dar soco, né? Sim. Quando eu me lembro quando eu falava assim, mas eu posso fazer isso? Posso dar uma voadora? Ele falou, pode fazer isso. Quando eu queria fazer uma coisa muito absurda, ele falou, isso não, Verdun. Então ele ia pro outro lado, uma maneira de me dizer assim, uma maneira inteligente de falar e me convencer que não precisa. Não, desse jeito não, vamos fazer desse jeito aqui. Então ele é muito bom nisso, né, o Rafael Cordeiro, porque ele te dá um caminho e ele sempre me deixava muito à vontade. É por isso que eu considero ele como meu mestre, Rafael Cordeiro. Eu até fiz essa surpresa para ele faz pouco tempo. Legal. Compra